Boa noite, nós vamos falar sobre John Watts. Nosso docente é André Marques e os discentes é Alisca Pereira e Stephanie Ramalho. John Watts foi um psicólogo norte-americano que lançou as bases teóricas do behaviorismo metodológico, teoria psicológica que tem por objetivo o estudo do comportamento. O Watson nasceu em Greenville, Carolina do Sul, Estados Unidos, no dia 9 de janeiro de 1878. Cresceu em uma família religiosa, mas na idade adulta se opôs abertamente à religião. Com 16 anos, ingressou na Furman University e depois de 5 anos recebeu o grau de mestre. Em seguida, Watson matriculou-se na Universidade de Chicago, onde estudou psicologia e começou a desenvolver suas teorias baseadas no behaviorismo. Em 1903, apresentou sua tese sobre a relação entre o comportamento dos ratos de laboratório e o sistema nervoso central. Recebeu o PhD em neuropsicologia, permanecendo na Universidade de Chicago como pesquisador. No mesmo ano, ele se formou e escreveu vários artigos científicos, e um dos principais e primeiros é chamado de Educação Animal, que foi justamente um experimento sobre o desenvolvimento psíquico do rato branco em correlação com o crescimento do seu sistema nervoso. Em 1908, passou a lecionar psicologia experimental e comparada na Johns Hopkins de Baltimore, onde instalou um laboratório de psicologia animal. Um dos psicólogos mais influentes do século XX. Como professor de psicologia na Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos, entre 1908 e 1920, Watts foi considerado uma das figuras mais influentes e decisivas do seu século passado. Watts trabalhou na Universidade de Johns Hopkins por 14 anos e lá realizou muitas experiências no aprendizagem de pássaros. Em 1920, ele deixou o emprego na universidade por causa de alguns rumores sobre um relacionamento romântico com a sua assistente, Rosalie Hane. Com ele, conduziu seu famoso experimento, o pequeno Albert. Depois, ele passou a trabalhar como psicólogo na empresa de Thomas, e ele, interessado no campo da publicidade, seu trabalho é estudado hoje em todas as faculdades de psicologia do mundo, e é uma das bases de aprendizagem e tratamentos de algumas psicopatologias, como fobias. Portanto, suas conclusões não podem faltar em nenhum livro de introdução de psicologia. Embora sua carreira acadêmica tenha sido curta, o seu legado tem sido muito debatido por quase um século. Watts ajudou a definir o comportamento e da psicologia como uma ciência e enfatizou a importância do aprendizado e a influência do contexto no desenvolvimento dos seres humanos. Vou passar a palavra para minha amiga Stephanie. Behaviorismo. Em 1913, John Watson publicou um artigo sobre o behaviorismo, intitulado A Psicologia como Behaviorista Vê, conquistando grande notoriedade. Na obra, Watts estabeleceu pela primeira vez, de maneira radical, os princípios fundamentais do behaviorismo. Ele era um behaviorista radical, um antimentalista e, como tal, criticou Sigmund Freud e a psicanálise, pois alegava que o estudo da consciência e da introspecção não tinha lugar na psicologia como ciência. De acordo com Watts, a psicologia só fazia sentido através de comportamentos observáveis e mensuráveis. É, portanto, que seus experimentos eram realizados em laboratório, onde ele podia manipular
o ambiente e controlar o comportamento de seus sujeitos. O objetivo do behaviorismo é fazer da psicologia uma ciência natural e, portanto, deve ter métodos que nos permitam observar, medir e prevariáveis. John Watson sempre será lembrado como a pessoa que cunhou e popularizou o behaviorismo, graças às suas publicações e suas pesquisas. Condicionamento clássico. As contribuições de Watson ao behaviorismo são devidas a seus experimentos de condicionamento clássico, um tipo de aprendizado que envolve respostas automáticas ou reflexas, caracterizado pela criação de uma conexão entre um novo estímulo e um reflexo existente. John Watson foi inspirado pela pesquisa do psicólogo russo Ivan Pavlov, mas além disso, ele achava que o condicionamento clássico em humanos, o condicionamento clássico também explicava o aprendizado em humanos. Watson estava claro que as emoções também eram aprendidas através da associação condicional, de modo que as diferenças no comportamento humano eram a causa das diferentes experiências que cada um vivia. O experimento com o pequeno Albert. Para testar suas hipóteses de que emoção podia ser aprendidas por associação condicionada, Watson usou um garoto de 11 meses, chamado Albert, como sujeito experimental. Albert foi levado ao laboratório, onde recebeu um rato branco. Quando o garoto se aproximou para tocá-lo, Watson bateu em uma barra de metal com um martelo. Com o resultado do forte golpe, o bebê ficou perturbado e com o resultado do medo começou a chorar. Watson repetiu esse processo meia dúzia de vezes e observou que após vários testes, o pequeno Albert ficou assustado ao ver o rato branco. Albert aprenderá que toda vez que o rato aparecia, o martelo atingia a placa de metal, ou seja, ele antecipou o golpe pesado. É um tipo de aprendizado segundo o qual o estímulo neutro, que não provoca uma resposta, se torna capaz de provocá-la, graças à conexão associativa desse estímulo, como o estímulo normalmente provocado pela referida resposta. Segundo o cientista, isso acontece por condicionamento clássico. O estímulo não condicionado é um estímulo que provoca automaticamente uma resposta no corpo. No experimento de Watson, ele se referiu ao golpe com o martelo, a resposta incondicionada, ou seja, a resposta que ocorre devido à pressão seria sentir o medo. O rato branco seria o estímulo neutro, porque não produzia resposta no organismo. Agora, quando o rato ocorre várias vezes junto com um golpe de martelo, causa o medo. O rato branco se torna um estímulo condicional. Então, a presença do rato causa uma resposta condicional. A resposta condicional é igual ao sentir medo. O experimento do pequeno Albert foi considerado por alguns pouco ético, mas contra-argumentalistas dizem que foi algo extremamente necessário para o avanço da neurociência. E tem também o condicionamento clássico e fobias. Esse é o mecanismo mais frequente de aquisição de fobias, um forte medo irracional de que algumas pessoas sofrem com o resultado de associar experiências negativas à presença de algo, como, por exemplo, voar de avião, aranhas, palhaços e muitos outros.
Condutismo e cultura. No século XX, nos Estados Unidos, ocorriam várias mudanças culturais e se desenvolvia uma mentalidade baseada na autonomia, no individualismo e na necessidade de controlar o ambiente e de construir uma sociedade com base nos princípios da ciência e da tecnologia da época, e de planejar o futuro. Uma sociedade cada vez mais urbana requeria novos modos de manter a ordem e o controle social. A psicologia era uma nova disciplina que estava começando a tomar forma e dar origem a aplicações profissionais modestas nos campos de educação, do estudo da criança, da indústria, da publicidade e no mundo do trabalho. A avaliação e a medição, os testes psicológicos do seu papel na sociedade começavam a ser reconhecidos para análises históricas sobre o papel da psicologia como ciência e como profissão na formação da cultura. Com o passar do tempo, essas ideias se estenderam a outros contextos culturais e se internalizaram, sem dúvidas, a modernidade, a valorização da ciência natural, o grande desenvolvimento da psicologia a nível internacional e a sua busca de credibilidade no mundo acadêmico e no mundo aplicado, fizeram com que o condutismo fosse o reconhecimento em outras culturas diferentes norte-americanas. Possivelmente, as afirmações exageradas de Watson, seu otimismo exuberante, o seu mecanicismo não foram bem recebidos em todos os lugares. E, pelo contrário, as ideias de Skinner e da análise experimental do comportamento tiveram muito mais influência. O condutismo de Watson, com a sua ênfase de ciência natural e com as suas aplicações potenciais aos mais diversos campos de atividade humana, encaixou muito bem na cultura norte-americana da segunda década do século XX. O movimento iniciado por Watson encontrou espaço no contexto da história social e cultural dos Estados Unidos no momento, como assinalou detalhadamente Buckley, 1989, em sua biografia de Watson, a nova psicologia com ênfase no prognóstico e no controle do comportamento dava uma resposta à sociedade da época, o evangelho, do sucesso por meio do autocontrole e a preocupação nacional com a eficiência e a ordem durante a transição de uma sociedade individualista a uma sociedade corporativa. Estava perfeitamente de acordo com as propostas originais de Watson. O legado de Watson. No obituário publicado por Woodworth em 1959, este afirma que os principais temas estudados experimentalmente por Watson foram o desenvolvimento comportamental em relação com o desenvolvimento neurológico no rato branco, os sinais sensoriais utilizados ao aprender a mover-se em um labirinto, o papel do sentido sistêmico no controle do comportamento, a visão das cores em várias espécies de animais, os instintos dos andorinhas do mar e o desenvolvimento emocional precoce da criança. Nesse último ponto, Watson realizou vários trabalhos sobre a origem das emoções. Afirmou que 3 delas são básicas: o medo, a raiva e o amor, das quais deveriam as outras. Em estágios posteriores de desenvolvimento, embora no estudo experimental das emoções tenha se avançado muito desde a época de Watson, sem dúvida, seus estudos ainda são parcialmente válidos na atualidade. Podemos acrescentar a descrição de Woodworth sobre as contribuições de Watson relacionadas com a psicologia aplicada. As pautas de educação das crianças, a educação em geral, a publicidade, a eficiência, a modificação do comportamento em outros temas afins, podemos ser mencionados
ainda seus estudos sobre linguagem e pensamento. Obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite.